Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, é com grande prazer e satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Somos gratos a você que tem nos acompanhado fielmente pela oportunidade que temos de passarmos esse tempo juntos, estudando a Palavra de Deus. Estamos estudando nesses dias o livro de Apocalipse, livro das revelações que Jesus deu ao apóstolo João. Nesse livro fica clara a mensagem: Jesus voltará e levará para a eternidade todos que têm crido nele e o receberam como Senhor de suas vidas. Essa é uma grande certeza e um grande privilégio para todos os que amam o Senhor Jesus. Querido amigo, você sabe que no início de cada encontro registramos as correspondências que vocês nos enviam, contando-nos as suas experiências com Deus através do nosso programa. E isso nos dá muita alegria. Por isso compartilhamos agora o e-mail que o Hamilton nos enviou da cidade de Propriá, no estado de Sergipe. Foi essa a sua mensagem. Paz e graça da parte do Senhor Jesus. Pastor Itamir, há pouco mais de 2 meses fui a um culto e pedi para aceitar Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Porém, não havia sentido nada tão sublime e especial como aconteceu comigo. Quando estávamos louvando a Deus, fui cheio de uma sensação que quase fiquei sem conseguir falar. Desatei a chorar sentado na cadeira. Agora sei que realmente eu entendo por que as pessoas, quando são tocadas pelo Espírito Santo, mudam de vida, pois a sensação é a única e nos direciona para uma nova vida, uma vida dedicada a Cristo Jesus. Gostaria que o senhor, pastor Itamir, comentasse como devo proceder daqui para frente. Que Deus continue te abençoando. Um grande abraço do Hamilton, lá de Propriá, no Sergipe. Elas são incentivo para nós e demonstram a comunhão cristã. Por outro lado, agradecemos também por compartilhar conosco o seu testemunho e o seu desejo de viver de um modo ainda mais agradável ao Senhor. Como lhe respondi, assim que nascemos de novo, temos que nos alimentar da genuína palavra de Deus para crescermos espiritualmente. A leitura, o estudo e a meditação na palavra de Deus são fundamentais. Mas, associada a essa prática, a vida de oração deve ter prioridade nessa nova etapa da sua vida. Enquanto na Bíblia ouvimos a voz de Deus, nas orações abrimos o nosso coração diante do Senhor. A vida de oração precisa ser desenvolvida por todos nós. E é exatamente por isso que contamos com a sua parceria, escrevendo para nos contar como o programa tem chegado até você, e contamos também com você, unindo-se a nós em oração, pedindo as bênçãos de Deus. E é exatamente para isso que eu chamo a sua atenção nesse momento. Quero convidá-lo e a todos que estão me ouvindo agora a elevarmos a nossa oração ao nosso Deus. Vamos orar. Pai de amor, somos gratos pela oportunidade que temos de abrir a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua palavra e, capacitados por Ele mesmo, cumprirmos a Tua vontade. Senhor, obrigado, porque Tu nos ouves e responde às nossas orações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é concluirmos o estudo do capítulo 16 de Apocalipse, o capítulo que nos revela o derramamento das 7 taças do juízo divino. Nesse capítulo, como vimos no programa passado, o juízo de Deus se concretiza sendo derramado por meio de 7 taças. O título para a nossa reflexão, então, nesses últimos versos do capítulo 16 é Mais taças do juízo de Deus. Com base, então, em Apocalipse 16, 12 a 21, damos a esse texto o seguinte título: Mais taças do juízo de Deus. Antes de considerar o conteúdo da 6ª e da 7ª taça, vamos recordar os paralelos que existem entre as 7 taças e as 7 trombetas, lembrando, entretanto, que as trombetas eram sinais parciais do juízo divino, e as taças são a consumação do juízo de Deus contra os adoradores da besta. Nós fizemos essa comparação no programa passado, e eu quero fazer novamente agora, para que você veja que estamos numa sequência. Apenas muda-se a intensidade do juízo divino. As trombetas. A primeira trombeta tocou numa terça parte da terra. As taças. A primeira taça tocou nos adoradores da besta da terra. A segunda trombeta, terça parte do mar se tornou em sangue. Segunda taça, o mar se torna em sangue. Terceira trombeta, terça parte dos rios e das fontes se tornaram amargosas. A terceira taça, os rios e as fontes se tornaram em sangue. Quarta trombeta, terça parte do sol, da lua e das estrelas escureceu. Quarta taça, o sol queima os homens como fogo. Quinta trombeta, o rei dos gafanhotos trouxe escuridão e tormento aos homens ímpios. Quinta taça, o reino da besta se torna em trevas, os homens ímpios sofrem dor. Essas 5 primeiras taças nós estudamos no programa passado. Hoje vamos estudar a 6ª e a 7ª taça. Mas vamos fazer ainda esse paralelo. Na 6ª trombeta, os anjos atados junto ao Eufrates soltaram o exército de Deus. Na 6ª taça, como veremos hoje, o Eufrates seca para preparar o caminho dos reis para a peleja. A 7ª trombeta se cumprirá o mistério de Deus. Chegou a ira de Deus contra as nações para destruir os que destroem a terra. Relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. E hoje vamos estudar na 7ª taça, que caíram as cidades das nações. Deus dá o cálice da sua ira. Relâmpagos, vozes, trovões e terremotos acontecem e há aquela grande declaração: feito está. Tendo feito novamente essa comparação, o princípio que vai nos orientar então nesse estudo é visto nessa frase já mencionada no programa anterior. O juízo divino ocorrerá rapidamente, consumando a derrota dos seus inimigos. Eu repito, esse é o princípio que temos no capítulo 16. O juízo divino ocorrerá rapidamente, consumando a derrota dos seus inimigos. Nesses versos encontramos mais 2 etapas do juízo divino contra os seus inimigos. E a primeira etapa que estamos vendo hoje do juízo divino se vê no derramamento da 6ª taça, versículos 12 até 16. Diz assim o versículo 12: Derramou o 6º anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Querido amigo, discute-se muito aqui sobre esses reis que vêm lá do lado do nascimento do sol. Afinal, quem são esses reis do Oriente? O Eufrates era tido como uma linha divisória natural. Ele seco, então, se tornava um caminho natural, e então os poderes do mal, desenfreados e hostis, invadem o solo sagrado.
Tem acontecido épocas em que a corrupção anda de cabeça erguida à sombra do poder público, do poder governamental, ao passo que a pureza e a fé têm sido barbaramente combatidas no seu santuário. Esses reis do Oriente representam as forças do mal. Versículo 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes às rãs. O diabo e seus 2 principais aliados, a besta do mar e o falso profeta, a besta da terra, proferem imundícias. Tudo que sai da boca deles é mal, pois o diabo é o pai da mentira. Obviamente, eles são imundos. Rãs referem-se à segunda praga no Egito. Elas eram consideradas imundos e, por isso, eram abominações, conforme Levítico capítulo 11, versículos 9 e 10. Versículo 14 nos diz assim: porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Essa é uma batalha espiritual. Realmente vai acontecer. E os servos do diabo vêm como seus sinais para enganar os homens. Paulo falou dos sinais da mentira usados pelos iníquos para enganar. Esse engano foi permitido por Deus para que os incrédulos fossem ainda mais enganados. Confira essa passagem, uma passagem dura, objetiva, muito séria. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 a 12. 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12. Esses espíritos têm um objetivo específico. Querem enganar os reis do mundo. Novamente, a figura destaca a influência mundial do dragão e dos seus aliados. O diabo tem procurado criar inimizade entre Deus e os homens. Aqui, os servos dele têm o propósito de ajuntar os reis da terra contra os servos de Deus. A peleja pode ser uma batalha espiritual, como as batalhas contra os príncipes da Pérsia e da Grécia, relatados lá por Daniel, capítulo 10, versículos 13 a 21. Mas pode incluir também o aspecto físico, como uma luta do faraó contra Deus, que envolveu tanto a batalha espiritual de um coração obstinado, como o exército que morreu no mar, quando foram perseguidos os judeus. O exército do Egito morreu no Mar Vermelho. Independente da natureza da batalha, se só espiritual ou se também mesclada com a batalha física, o resultado seria o julgamento dos povos rebeldes, conforme Joel capítulo 3. Querido amigo, Deus vai julgar os reis enganados pelos espíritos que saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Versículo 15, nós temos essas palavras: eis que venho, como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Antes de deixar João continuar o relato do trabalho dos espíritos imundos, Jesus interrompe com uma mensagem de exortação aos fiéis, aos crentes, aos seus seguidores. A figura do ladrão é utilizada na Bíblia para enfatizar o julgamento repentino e a falta de preparo das pessoas julgadas. Representa as consequências naturais do pecado e da negligência nessa vida, como também a vinda do Senhor para julgar. Lembre-se de Mateus 24, 1 Tessalonicenses capítulo 5. A ênfase está na preparação para a chegada do Senhor. E aqui também temos a terceira das 7 bem-aventuranças do livro do Apocalipse. A pessoa preparada, que não teme a vinda do Senhor, vigia e aguarda o Senhor. Guardar as vestes indica a pureza dos fiéis, que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco, conforme a promessa do Senhor no versículo 4 do capítulo 3. A nudez, por outro lado, mostra a impureza das pessoas despreparadas, como a igreja em Laodiceia, capítulo 3, versículo 17. O versículo 16 ainda nos diz o seguinte: então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. A batalha não acontece nesse capítulo 16. Teremos que esperar até o capítulo 19 para ver o resultado dessa guerra.
No momento, o Senhor quer mostrar o lugar da batalha, que é Armagedon. Essa palavra aparece somente aqui, mas o próprio versículo diz que ela é de origem hebraica. A palavra significa Monte de Megido, ou a cidade de Megido, e nos lembra o significado da região de Megido em batalhas decisivas no Antigo Testamento. Foi lá o local da vitória de Israel sobre Jabim e Sísera, conforme Juízes 4 e 5, especialmente Juízes 5:19. Quando Jeú, encarregado com a exterminação da casa de Acabe, mandou matar Acasias, rei de Judá, este morreu em Megido, 2 Reis 9:27. Armagedon, então, representa um lugar de julgamento e de batalhas decisivas. Certamente ali, querido amigo, Deus julgará e aplicará a sua justiça. Por isso, então, chegamos à 7ª taça. E aqui, neste estudo, temos então essa segunda etapa do juízo divino, que se vê no derramamento da 7ª taça. Versículos 17 até 21. O versículo 17 diz assim: Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: Feito está. Especialmente quando pensamos nos paralelos entre as taças e as trombetas, chegamos a essa última taça esperando o cumprimento da ira de Deus. Encontraremos mais detalhes disso no capítulo 17 e 18 e ainda no capítulo 19. Mas a segunda voz já anunciou a queda da Babilônia. Você se lembra lá no capítulo 14. A vitória sobre os reis da terra será declarada no capítulo 19. Mas já sabemos que os povos enganados aguardam em Armagedon, onde Deus pronunciará a sentença de condenação. Atrás de todos os reis e atrás da cidade mundana, jaz a influência do dragão, a influência do diabo. A 7ª taça leva a batalha à casa do adversário. A 7ª taça é derramada pelo ar, diretamente atingindo o príncipe da potestade do ar, conforme Efésios 2:1, que é Satanás. Satanás é o príncipe desse mundo. Há mais informações pela frente, mas o fato importante já ficou evidente. O diabo perde. Jesus e os seus servos são os vitoriosos, são os vencedores. A voz vem do trono que está no santuário, isto é, Deus está no santuário e ninguém mais podia entrar até que se cumprissem os 7 flagelos, porque o santuário estava cheio da glória de Deus. Feito está. As palavras enganadoras dos espíritos imundos podem conduzir os reis da terra a uma falsa expectativa de vitória, mas o verdadeiro vencedor é o próprio Senhor. Quando ele declara o seu plano cumprido, podemos ter certeza da vitória dos fiéis. Versículo 18 diz assim: E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. Querido amigo, são esses os sinais que saem do trono de Deus e do altar que se acha diante do trono. São sinais que vêm do santuário depois da 7ª trombeta. Aqui, esses sinais reforçam as palavras da voz do santuário: feito está. João usa expressões proverbiais. Lógico que não precisamos procurar a maior tribulação da história para acreditar nessas palavras, e não precisamos procurar o pior terremoto da história para acreditar na profecia da 7ª taça. Nós nem precisamos procurar um terremoto literal para entender esse ponto. Mas não devemos, de modo nenhum, diluir a mensagem e perder o impacto. Deus disse: feito está, e chamou atenção às suas palavras com sinais assustadores. Versículo 19 diz assim: E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho
do furor da sua ira. Encontramos então novamente aqui a grande cidade que recebe a cólera de Deus. Como observamos anteriormente, há um contraste importante no livro de Apocalipse entre a cidade santa, a Nova Jerusalém, e a grande cidade, a cidade mundana da Babilônia. A grande cidade representa a corrupção de uma cidade que vivia da prostituição de suas relações comerciais com as nações e destaca também uma característica do poder governamental. A besta do mar enfatiza seu poder de dominar, especialmente o poder militar dos governos. A besta da terra representa o poder religioso, a religião oficial pela qual as pessoas foram obrigadas a adorarem. A Babilônia destaca as relações comerciais que dominam a economia mundial. E o sétimo flagelo, essa sétima taça, fala do castigo da Babilônia, que será descrito com mais detalhes nos capítulos seguintes, no capítulo 17 e 18. A divisão entre três partes enfatiza a derrota total da grande cidade. Ezequiel dividiu a cidade de Jerusalém simbolicamente em três partes, para mostrar a destruição total dela. Lembre-se de Ezequiel capítulo 5, versículos 1 a 4. A Babilônia, então, é ferida por 3 flagelos em um só dia, frisando o quê? A sua destruição total. E as cidades das nações que dependiam da grande cidade também sofrem. Quando ela cai, essas cidades também caem. O lamento dos reis e comerciantes, conforme veremos no capítulo 18, mostra como a queda da Babilônia teria impacto enorme sobre as outras nações. Não teriam mais o seu mercado principal, causando então um colapso econômico geral. Deus se lembrou da grande Babilônia. Já observamos o significado do cálice da ira de Deus. Os adoradores da besta então beberiam desse cálice. Agora aprendemos que a própria Babilônia, a mesma que deu às nações o vinho da sua prostituição, teria que beber o quê? O vinho da ira de Deus. Versículo 20. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Querido amigo, esse versículo reforça o sentido do anterior, mostrando o quê? Os efeitos mundiais da queda da Babilônia. A linguagem nos lembra o 6º selo. Quando Deus desce para julgar, os montes debaixo dele se derretem. As ilhas, por serem espalhadas e ocupadas por diversos povos, são ligadas às nações. E quando Ezequiel profetizou, por exemplo, a queda de Tiro, uma cidade que vivia do comércio do mar, ele falou do seu impacto sobre as ilhas. Agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda. E aí o versículo 21 do capítulo 16 diz assim: também desabou o céu sobre os homens com grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Querido amigo, uma chuva de pedras de aproximadamente 35 quilos cada uma era realmente um grande sofrimento. Lembrando que os flagelos são cumulativos, podemos imaginar o sofrimento dos adoradores da besta. Tem úlceras, não tem água, sofrem calor intenso e agora uma chuva de pedras enormes. Todo esse sofrimento devia ser motivo para se arrependerem, mas eles continuaram com seus corações empedernidos. Não admitiram seus erros, nem admitiram que Deus é justo. Concluo então este estudo, esta reflexão, mostrando que a besta da terra tem poder para afligir e até matar os servos de Deus, aqueles que recusam adorá-la. Mas Deus mostra o seu poder para castigar com muito mais severidade os adoradores da besta. Os 7 flagelos trazem
sofrimento incrível aos seguidores da besta, mas eles ainda não se humilham diante de Deus. Como é que podemos concluir essa reflexão? Recebendo esse alerta e nos colocando submissos e humildes diante do Senhor. Sei que posso dividir em 2 grupos aqueles que estão me ouvindo agora. Ou você já pertence ao Senhor e tem o seu nome no livro da vida, ou ainda não pertence a Jesus. Portanto, minha oração é que todos nós nos humilhemos diante do Senhor e desfrutemos da salvação que só Ele pode nos dar. Que o Senhor te abençoe nessa decisão. Um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sim expirou na cruz, e por graça